Saudações Headbangers, Steel na área, chegando mais uma vez aqui pelo canal Na Lâmina da Foice, com mais uma nova edição do Papo Banger. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal, conteúdo esse que tem o intuito de trazer aqui tanto pessoas que têm aí a ligação com o metal underground nacional e internacional, como também pessoas que têm aí o trabalho direcionado ao mundo do terror, seja ele cinematográfico ou literário. E hoje, né, estamos aí fazendo uma esquenta para a próxima edição do Setembro Negro Festival, e hoje estamos com uma edição especial, e eu estou aqui com o Will e a Leneia, da banda sueca de thrash speed metal, o Tyrannex. Sejam muito bem-vindos, né? Eu gostaria que vocês mandassem um salve para os fãs brasileiros. Obrigado pela oportunidade. E estamos aí. Estamos felizes de poder ter essa oportunidade de ir para o Brasil também. E aqui está a Linnea. She's gonna say hello now. Hello. You can say olá. Olá. Linnea não fala português, obviamente. Mas eu vou tentar ajudar a traduzir aqui. A gente vai falar inglês e não sou um tradutor profissional, mas vou fazer o que eu posso aqui. Bacana. Mandar um salve pro pessoal que já está nos assistindo. A entrevista é gravada, né? Por conta do fuso horário. E estamos o quê? A 4 ou 5 horas do Brasil até a Estocolmo, né? Que vocês estão? 5 horas. A gente mora em Gotemburgo, na verdade. Eles estão em Gotemburgo. Então, hoje está sendo gravada, mas você está acompanhando aí no domingo, dia 24. Mas o chat aqui estará ao vivo. Você pode interagir. Coloque aí no chat se você conhece o Tyrannex. Se você vai no Setembro Negro, coloquem aqui. E na descrição tem as redes sociais, tanto da banda como também do link para você adquirir os ingressos. Will, para começar, eu vou fazer uma breve intro, né? O Tyrannex, para quem não sabe, está nativa desde o ano de 2005, né? É uma banda que pratica um speed thrash metal muito violento, muito rápido. Eu andei escutando essa semana aí, fiquei impressionado. E muitas pessoas conhecem o trabalho da Linnea por conta de algumas bandas, né, que ela faz parte, como o Ice Age, o Trotor, e estaremos falando sobre essas bandas. Mas para iniciar, o Will, eu gostaria de perguntar, né, para a Linnea, que ela que está desde o início da banda, né, como que era a cena do metal na Suécia na época, né, que o Tyrannex foi formado. Eu dei uma pesquisada, vi que tinha uma outra vocalista, depois ela já assumiu e gravou tudo que veio posteriormente, mas eu gostaria que ela falasse desse início aí, né, do Tyrannex e como que era a cena sueca nessa época. So he wants you to talk about the beginning of the band and how was the scene, the metal scene in Sweden on that time when the band started. Okay. So we started at the end of 2005, so many years ago. A banda começou em 2005, muitos anos atrás. And then at the time, I was only playing guitar and we had another lineup than today. Naquele tempo, ela só tocava guitarra e era um line-up completamente diferente. So in the beginning, there was another girl that was the vocalist, and we were supposed to be a heavy metal band. E no começo era uma outra garota que era cantora, né? E a ideia era para ser uma banda de heavy metal. But after 1 year, that vocalist, she left the band, and I was the only one that was willing to sing. E depois de 1 ano, a vocalista saiu e ela foi a única que se disponibilizou a tentar cantar. And then we start to develop into more thrash metal as we get better playing our instruments and we played faster. So heavy metal turned into more thrash metal. E aí, com o desenvolvimento, né, dos instrumentos, assim, quando elas começaram a tocar melhor, elas tomaram um rumo mais pro thrash metal, que fazia mais sentido para ela, né? And in the early days in Sweden, on the demo days, there were a lot of other thrash metal demo bands in
several cities in Sweden. E naquela época tinha muitas bandas de thrash metal aqui na Suécia, na cena. So we could play together with other bands, demo bands, at different stages in Sweden. So it was very thriving scene. Eles podiam tocar com várias bandas de thrash metal, porque era uma cena, como é que eu vou dizer assim, que borbulhava, né, e fervilhava. Tinha bastante coisa, bastante gig para tocar. And today we have the second wave of that, we can say. So there are new bands, young people that have started to play thrash metal. E hoje em dia tem tipo uma segunda onda de thrash metal acontecendo aqui. São bandas que inclusive aqui em Gotemburgo, de molecada mesmo, assim, que estão montando bandas novas muito boas de thrash metal. But back to the history, we had 5 years where we were developing our skills, music, writing music in the rehearsal room, and 2011 we released the first album. Então, voltando à história da banda, por 5 anos eles ficaram ensaiando, melhorando seus instrumentos, enfim, evoluindo. E aí, 2011? Yes. Em 2011, eles lançaram o primeiro, the first album. Extermination Has Begun. O primeiro álbum, que se chama Extermination Has Begun. And since then, we have released 3 more albums. So, Reasons for the Slaughter was the 4th album that you were on with. E aí, depois disso, eles lançaram 3 álbuns, e o último é o Reasons for the Slaughter, que eu faço parte, que é esse aqui. Nossa, excelente. Saiu em LP, hein? Tá tudo em LP aqui. A gente pode mostrar, vou te mostrar se quiser. Quero sim, cara. Eu ia até te perguntar mais para frente, vou aproveitar agora. Vocês pretendem trazer merchan para vender aqui no Brasil no Setembro Negro? Sim, vamos levar. É bom que você está perguntando. A gente está fazendo uma camiseta especial só para o Brasil. Boa. Patches também, que acabaram de ficar pronto. Eu postei recentemente também, aí só para o Brasil. E estamos levando os nossos CDs, acho que só vinil que a gente não tem no momento, nem aqui para vender. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir levar vinil para vender, mas CD vai ter, sim. E a gente vai levar umas coisinhas especiais para dar de brinde também, mas isso só quem for no show. Ah, bacana. O pessoal vai, Então, eu vou te Ô, mostrar. Will, mostra aí as mídias. O primeiro é esse aqui. Excelente esse trabalho, cara. Excelente. Excelente. It's easy to understand. O segundo, Unable to Tame. Eu adorei a capa, porque esse canal aqui também fala sobre terror. Quando eu vi esse lobisomem, eu falei, tem tudo a ver, o heavy metal e o terror, né? E esse aqui, o vinil é raridade de encontrar. Nunca mais saiu o vinil desse aí. O terceiro álbum, esse aqui, Death Row. Sim. E o último que eu mostrei, né? O Reasons, que eu faço parte desse também. Caramba, a gente vai falar sobre esses trabalhos, sim. Falando desse início, né, do Tyrannex, que ela acabou assumindo, né, a Linnea, os vocais. Fala pra ela que foi a melhor coisa que aconteceu na vida, porque essa mulher, cara, ela tem uma voz que traz melodia e ao mesmo tempo agressividade. Então, foi ótimo a outra vocalista não ter ficado. What happened is that you took over the vocals. Because he thinks like your vocals is great, is melodic and aggressive at the same time. Thank you. We actually have a demo from the first lineup with the other vocals, and it's a bit special. I will only say that. Ela tá falando que ela tem uma demo com a primeira vocalista e ela tá falando assim, vamos dizer que é especial, vai. The first demo with me on vocals. Mas só para dizer também que a primeira demo com ela nos vocais não foi tão bom assim. Faz parte. Ô Will, como que tá as expectativas, né, para vocês se apresentar aqui no Brasil? É a primeira vez, né, que o Tyrannex passa por aqui? Isso, exatamente. The expectations to play in Brazil. I can speak first, and then you take. Eu vou falar primeiro as minhas expectativas. Porque, para mim é uma honra, né? Eu sou de São Paulo, eu tô morando aqui, eu tô fora do Brasil há 10 anos agora, né? Moro aqui na Suécia há quase 8 anos agora.
E desde que eu comecei na banda, assim, é o fato, a piada, assim, a brincadeira é que eu sou um brasileiro e tal, né? E aí eles sempre falavam, pô, Will, quando é que você vai levar a gente pro Brasil? Porque aqui todo mundo sabe que o metal no Brasil é grande. Que o público no Brasil normalmente é incrível, que o Iron Maiden é, tipo, endeusado aí, essas coisas assim, sabe? Todo mundo sabe disso aqui. Então tem uma curiosidade natural deles, assim, né? Pô, assim, pra mim foi um presente, assim, sabe? Poder ter essa oportunidade de tocar de novo e viajar para minha cidade, né? Poder rever até minha família, inclusive. E, pô, e levar eles lá, né? Tipo, juntar essas meus dois mundos, assim, Brasil e Suécia, sabe? Fazer isso no Brasil. Então, para mim, esse show vai ser muito especial, assim, sabe? Agora eu vou passar para a Linnea. What are your expectations? My expectations on playing For the show, yeah. For the show, In okay. Brazil, I mean, it's just amazing that we have a show in Brazil. There's few bands in Sweden that are able to go to Brazil to play, so we are so honored. Que ela acha que é incrível e que ela tá honrada da oportunidade de tocar no Brasil, porque poucas bandas na Suécia têm essa oportunidade, né? De poder tocar no Brasil. Sensacional. Ela conhece a cena brasileira aqui, alguma banda específica, seja de qualquer gênero? Do you know any band from Brazil that you... Sepultura? Yeah, of course I know band from Brazil, but not that I always listen to. No. Sorry. Because I listen more to the German thrash. Sorry for that. But I will go and learn. Ela falou que ela conhece algumas bandas, mas ela não ouve muito esses metal brasileiro, mais porque ela segue mais tipo a linha de thrash metal alemão. Então ela escuta bastante de lá. Mas ela tá dizendo que ela faz a lição de casa e vai ouvir algumas coisas. Fala pra ela que eu vou presentear ela com alguns CDs de bandas de thrash metal que com certeza ela vai gostar. He's gonna give you a present with some Brazilian bands CDs, so you can... Thank you. Mas eu posso acrescentar nisso daí que, assim, obviamente, Sepultura aqui todo mundo conhece, né? Sim. E aí algumas bandas, assim, algumas pessoas conhecem Angra, por exemplo, Nervo Chaos mesmo, né? O Crisium, as mais recentes agora, tipo Cripta, Nervosa, o pessoal conhece aqui. Ela também conhece essas bandas. Bacana. As bandas que estão, né, mais em evidência. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho na história para falar um pouquinho da discografia, porque o que impressiona, Will, é que a banda tá desde 2005 na ativa e é uma puta de uma banda com qualidade, cara. E por conta hoje das redes sociais, né, passa muita coisa batido. E não é por falta de qualidade, é por falta de tempo do pessoal garimpar. E eu, analisando a discografia, são álbuns que precisam ser divulgados para o pessoal conhecer. E eu gostaria de começar a falar sobre o Extermination Has Begun. Eu vou colocar ao lado aqui a capa desse álbum, que é o primeiro álbum, né? Isso. É o primeiro álbum. Deixa eu colocar aqui a capa para a gente falar um pouquinho dele, apesar que ela falou assim que no começo, né, não era aquela coisa. Mas dá para você, para quem ouve os 4 álbuns, dá para perceber uma evolução também, assim. Dá sim. Só que no caso de vocês, além de evoluir, a velocidade está aumentando. Eu não sei onde vocês vão parar com isso. Say that not only we have evolved with the sound, but the velocity of the sound has also speeded up. It's like, I wonder where you're gonna stop with this. There's no limit. Não tem limite, ela tá falando. Para quem é fã do estilo, cara, isso aí é uma ótima notícia. Então tá aí ao lado, pessoal, a arte de capa do primeiro, né, full da banda, Extermination Has Begun. E eu gostaria que o Will perguntasse para a Linnea o que ela se lembra desse trabalho, né? Qual que é a análise que ela faz desse trabalho hoje em dia, que é um álbum que veio recheado com 9 sons, né? Provavelmente tem alguma música desse álbum que vocês ainda tocam ao vivo, né? Mas vou deixar que ela fale aí. Tá.
He's asking you to talk about like nowadays. How would you analyze and talk a bit like how was it to record this record? How would you see it nowadays, and how was the feeling back then? Yeah. Okay. Well, recording it was actually quite easy because we didn't have so much skills, so we just played. Então, para gravar, na verdade, não foi tão difícil, porque eles não sabiam tanto assim para tocar, então eles simplesmente tocaram o que eles podiam. Sim. Compare this one to the last record, we were more better in writing music. The music is more complicated, so it took a longer time to record the last album than this one. E se você comparar esse primeiro álbum com o último álbum, esse último álbum tem mais desenvolvido, tem partes mais complicadas, como é que eu vou dizer, a criação das músicas foi mais densa, né? Mais, como é que eu vou dizer, profunda, vai. And when we recorded this, we were in a studio that was in the parking lot basement. Quando eles gravaram esse álbum, foi num, como é que chama? No porão de uma garagem. And the technician, the sound engineer we had, he told me to sing more like a witch. Whatever that is. E o técnico de som disse para ela cantar mais como uma bruxa, seja lá o que isso significa. Ah, bacana, cara. Ouvindo esse álbum mesmo, dá pra perceber ali que foi na raça, né, cara, que a banda tocou, porque o vocal dela, nesse álbum aí, né, a gente vai chegar no atual, ele é mais rasgado, né, cara? A melodia ainda não tem tanta melodia como os outros álbuns. Não. E, ó, aproveitando, né, pra gente passar pro outro álbum, eu gostaria que você perguntasse pra Linnea quais as influências de vocalistas, né, que ela tem. Ela citou aí as bandas alemãs, né, de thrash metal, mas quais as influências no vocal dela? Porque ela traz essa agressividade, ela tem uma forma única de cantar, né? Ela tem. Sim. Pode perguntar para ela? Claro. What are your influences when it comes to singing, like vocalists that you like? Because he's pointing out that you have a very unique way of singing. Like, and he's pointing out that this first album was very aggressive, but now you have also this mixed melody and aggressive. So when I started to sing, I sang clean, of course, but I tried to find another voice, and my inspiration back then was Mille Petrosa from Creator. Ela começou a cantar tipo limpo no começo, mas quando ela tipo tentava se inspirar alguém para fazer uma forma mais agressiva, ela se inspirava no Mille Petrosa do Creator. But today, bacana. Mas hoje, I have so many years now singing in a band, so I have found my voice. I think I found a way, so I don't have any specific inspiration anymore. I found a way that works for me to sing. Agora, depois de tantos anos já cantando, ela disse que ela achou, tipo, a maneira dela de cantar, a voz dela, assim. Então, ela já não olha tanto, assim, ela não vê ninguém como uma inspiração mais, assim. Ela vê, tipo, é o jeito que ela canta mesmo. Agora ela tá inspirando outras vocalistas, né? Porque... Now you are inspiring people. A gente vai chegar na banda solo dela, né? Mas quando eu escutei ela cantando heavy metal, parece que eu vi a Doro Pesch lá cantando, cara. Trocou. Doro Pesch. Okay. Yeah. Bom, seguindo aqui, Will, agora eu vou colocar aqui a imagem do segundo full, né? Que chama logo a atenção por conta da arte de capa, como eu falei pra você, né? O canal aqui sempre traz o tema do terror, cara. E eu queria perguntar pra ela o que ela se lembra desse trabalho. Falar também da arte de capa, se o tema é terror, né? E partir aí para perguntar sobre a temática, né? Da banda, se segue uma temática ou varia de cada álbum, mas deixar ela fazer a análise desse álbum. Tá. So he's pointing out very much about the cover album, because his channel is also a bit about horror movies and terror and stuff like that.
So if you can talk a bit about this album, the cover art also, and if you usually follows like a theme on the for all the albums, or do you think different themes for different albums? Okay, talk about the album first. So this is the second album then. Yeah, for this album I have moved to another town, and we had also another lineup on this one. So nesse álbum ela tinha mudado de cidade e o lineup da banda também tinha mudado. So it was only me and the drummer on this. O original era só ela e o baterista. Sim. O álbum anterior. But I remember the recording sessions. I think we had a lot more work on this one than the first, but we also drank a lot more beer during this session. Ela lembra que, comparando com o primeiro, ela trabalhou mais esse álbum, teve mais, tipo, ficaram mais tempo gravando e trabalhando no álbum, e que eles tomaram mais cerveja também gravando esse álbum. Ô Will, mas esse foi na garagem também ou já foi no estúdio? Not the same studio. The same plan as the Earth. Não foi no subsolo dessa vez, ela tá falando. Underground. So. Era um estúdio frio, era gelado, ela falou. But it was not underground. Anyways, the cover art was, we had decided that the album was going to be named Unable to Tame, but we had not decided any cover art. Eles decidiram o nome do disco, Unable to Tame, mas eles não tinham decidido ainda a capa. Sim. So we just checked the internet and we found an artist called Dimitar Nikolov. E aí eles olharam na internet, foram procurar e acharam esse artista chamado Dimitar Nikolov. Dimitar Nikolov. Yes, and he has painted a lot of album covers in metal. So ele fez várias capas de outras bandas também. But so he had a portfolio. We could look at some paintings he had done, and he had this one with the werewolf and the dying man. E aí eles olharam o portfólio dele e ele já tinha pronto essa parte que tá o lobo e o homem sendo atacado embaixo. And we asked him to do a cover, an album cover inspired on that one. So he made this one for us. E aí eles pediram para ele fazer a capa do álbum baseada nessa cena do lobo e do homem sendo atacado ali. And we also wanted the Sacrificer on it, so that's painted. E aí eles também queriam que na capa tivesse o Sacrificer, que é tipo o nosso Ed, que nem do Iron Maiden, sempre tem o Sacrificer que chama. Sim, sim. So it's his like idea for the cover album, so that the Sacrificer is like telling the werewolf to kill this man. Então a ideia mais ou menos é que o Sacrificer, o mascote, tá comandando o lobo para matar o cara. Poxa, que bacana, né, cara? Will, e a temática, né? Varia de álbum para álbum? And about the themes. Is it the same? No, on the music. Like the lyrics and all. Is it the same for all the albums, or do you have any? So there's no distinct theme for every record, but the lyrics are, I mean, if the music is aggressive, the lyrics should be aggressive as well. So. Ela não define tema para cada álbum, mas ela pensa que se a música é agressiva, as letras têm que ser agressivas também. Eu vou aproveitar que estamos falando da arte de capa, voltar a falar da arte, que é um tema que leva muita discussão aqui no Brasil, Will, que é a inteligência artificial. Então, tá gerando muita discussão, porque muitas bandas prezam pelo artista e outros estão aí, né, utilizando essa ferramenta. Eu queria saber de vocês dois, né? Vocês acham importante ainda ter o artista ali fazendo a arte de capa? Ou você acha que hoje em dia não tem mais valor isso aí? Aqui a discussão é a mesma também, assim, a respeito de artistas e tal, assim, tanto quanto no Brasil, imagino que é uma discussão mundial mesmo isso aí. Pessoalmente, eu
quero sempre que seja artista, pessoas humanas fazendo, sendo pagas por isso, pelo seu trabalho, né? What do you think about AI covers, and how do you feel? Do you feel it's important for you to have an artist, a real person artist? I mean, of course, it's better if we have an artist. With, like, that's always better, of course. É claro que é sempre melhor ter um artista, alguém de verdade fazendo a capa de verdade, né? But I also seen some quite good AI works out there. So, mas ela também viu algumas capas ou então cenas assim feitas de inteligência artificial que são muito boas também, então acaba enganando, né? Tem hora. Acaba enganando, com certeza. You can say that the cover is important. It should reflect the music. So whatever who's done it, it should just reflect the music. Que ela tá falando que a capa é muito importante e deveria refletir a música. Então, tipo, tem uma importância muito grande a capa também. Pegando referência na camiseta que ela tá usando, né? Graças ao Eri, né, e o Derek Riggs, foram que outros artistas, né, se influenciassem, né? Então a importância de ter um criador, a opinião minha, né? Eu acredito que de vocês também. Sim. É muito importante aí do artista né, realizando esse tipo de trabalho, principalmente dentro do heavy metal, né? Porque a maioria de todos nós, é lógico, a sonoridade conta, mas sempre foi a capa, né? A gente pegava aquele vinil, olhava a capa e às vezes levava o vinil sem saber o que tinha, né? Não, com certeza. Pergunta para a Linnea se ela já comprou algum álbum pela capa. Have you bought any record just because of the cover without knowing what of course. Of course I have. Sim. And sometimes you get surprised how bad it can be. E às vezes você fica surpreso que o quão ruim pode ser. Isso acontece. Agora eu vou voltar aqui à discografia, vou colocar o outro álbum aqui. The third record. Move on. O que ela tem para falar do álbum Death Row? Isso. I should talk about it. What do you have to say about Death Row? I really think that on this one, I really think we got better in the music writing. Ela acha que nesse álbum eles ficaram muito melhores na composição das músicas. And also after the second album, we got to play at bigger shows. So this release was more, what do you say? More experience? Yeah, maybe? or it was more reached out, I think. Porque depois do segundo álbum eles conseguiram fazer mais shows, tocaram em melhores festivais e tal. Então esse álbum teve, como é que eu vou dizer assim, uma audiência maior, já chegava para mais gente, né? And this album was recorded, let's see, we recorded it ourselves. So we had the guitarist before you, he had a studio at his home, so we recorded it at his place, except for the drums. E esse álbum foi gravado meio que mais caseiro, vamos dizer assim, porque o guitarrista anterior, que tocava antes de mim, ele tinha tipo um home studio. Então eles gravaram a maioria das coisas com ele, só a bateria que foi gravada no estúdio mesmo. I think because we recorded it, the most of it ourselves, we were very proud of this one. Ela acha que talvez porque eles gravaram eles mesmos, assim, foi tipo, faça você mesmo, eles ficaram muito orgulhosos do resultado desse álbum. And the cover album was originally actually painted like this. A capa original do álbum era assim. So there was an artist here in Sweden called Joel Sundin, and de cabeça para baixo, né? Sim. We talked about turning it around because it looked way much cooler. Foi um artista aqui da Suécia que tinha feito, e exatamente, era de cabeça para baixo, mas eles acharam que virando para o outro lado ficava mais legal. Ô Will, eu percebi que nesse álbum também tem uma curiosidade, foi a estreia do batera, né, o Pontus Pettersson. Como que foi a entrada dele e por que
né, de um álbum para o outro foi mudando a formação. Aqui no Brasil é difícil um membro tocar numa banda só, e às vezes a banda quer sair em turnê e isso atrapalha. Na Suécia também tem esse tipo de coisa? Foi por esses motivos aí que teve trocas de formações? So he's pointing out that Pontus played first time on this album, and he's still with us. And why was it that the lineup has changed? There's always every person has the reason to leave the band. So some of the lineup members, they had like families and wanted to quit, or they had other reason. They had maybe get tired of just playing this music. Cada tem as suas próprias razões, né, do porquê. Mas alguns membros, sei lá, por motivos familiares, por motivos de trabalho, ou porque cansaram de tocar esse tipo de música. E aí a formação foi mudando, né? Eu pessoalmente posso também acrescentar que é normal, assim, né? As pessoas mudam de vida, mudam de trabalho, mudam de cidade, e aí acabaram mudando. Então foi mais por essas coisas, né? Que foram mudando os membros. Back then, we also rehearsed 3 times a week, so it required a lot of the members to put a lot of time into the band. Naquele tempo, eles ensaiavam 3 vezes por semana. Então, isso demandava muito dos membros, né? Tempo e, enfim, energia de estar lá ensaiando e estudando e tal. And today, I think that we have reached quite high standards, so we don't need to rehearse a lot like that. So once a week is enough to keep it working. E ela acha que hoje a gente já atingiu um nível mais alto, em que não há necessidade de ensaiar tanto durante a semana, por exemplo. Então a gente normalmente ensaia 1 vez por semana. Pegando o que você falou, né? Vocês falaram, né? Uma das coisas que todo fã de metal, principalmente os fãs de bandas suecas, de um tempo para cá a gente percebeu que a Suécia, ela atingiu um grau tão grande de produção, né, e qualificação de som, que quando a gente vai apresentar alguma banda e a outra pessoa fala, é da Suécia, a gente já sabe que é bom, seja do rock ao metal extremo. E eu conversando com um amigo meu, mando um abraço pro Tio I, ele foi o primeiro guitarrista do Anarcon, que é a banda de death metal de Guarulhos. Ele esteve um tempo na Suécia. E ele até brincou, ele falou, olha, o inverno lá é tão extenso que às vezes as bandas não tem o que fazer, ficam ensaiando, né? E juntando isso, eu queria perguntar para a Linnea, né, se isso aí favorece, isso também, né, o governo, né, sueco tem essa atenção com as escolas. Se eu não me engano, um home video do Hammerfall, um dos guitarristas falou que quando a banda estourou, o professor fez questão de colocar um quadro lá na escola e falar para os alunos, olha, ele estudou aqui. Tem esse tipo de incentivo também por parte do governo, e se o frio também faz com que as bandas fiquem ali nas garagens ensaiando. He's saying that the image that they have there is like the level of production in Sweden is very high. Doesn't matter if it's rock or extreme metal. So when anyone say like, "Oh, this band is from Sweden," they expect already, okay, it's gonna be great. And why is that? Do you feel that he pointed that had a friend that was in here during the winter, knowing the long winter, dark and all, and do you think that the fact that it's a long winter that helps that the bands to be practicing a lot, to focus a lot for the music? And also he pointed that there is like governments, what's the name? They help the bands and all, and I think that make the difference. I think that is one issue, that the government puts money and they help us to have a rehearsal space, and they can help us a lot with playing gigs and stuff like that. Que definitivamente essa questão do governo ajuda bastante, porque eles ajudam até tipo ter local de ensaio e às vezes para tocar em shows. So it's not only the rich people that can do that. That's important. Que ela está dizendo que não são só os ricos que podem tocar nas bandas, podem montar uma banda, né? And then I believe that we strive for quality. We have good studios, and we want to. Every band wants to sound high quality in some way.
e que eles têm um desejo de sempre buscar uma qualidade alta, porque existem muitos bons estúdios aqui. E justamente como você falou, como as produções são muito boas, então, vamos dizer assim, o nível de começo já é alto, entendeu? Tem essa preocupação, né, Will, de manter o padrão, né, para não ficar baixo, né? Entendi. Exato. Uhum. Bom, agora vamos falar sobre o atual trabalho, Uhum. que é o Reasons from the Slaughter, que é o álbum que vocês estão trazendo aqui para o Brasil. Vou colocar a arte de capa aqui. O que vocês podem falar que é a sua estreia, né? Exatamente. Esse aí eu já estava junto. Do you want to say something about this one? We also recorded this ourselves, except for the drums. The drums is hard to record. You need a specific space and the drum set and all the microphones. Esse álbum a gente também meio que gravou em casa, na casa da Linnea, no apartamento da Linnea, mas também a bateria foi no estúdio, porque bateria não tem jeito, né? Precisa de um estúdio real e bom. Então foi assim que a gente gravou ele. And also the vocals was recorded in another studio with a friend of us that has a studio. He plays in FKY, Swedish thrash metal band. E os vocais, talvez acho que essa diferença também desse álbum, esses também foram gravados em um estúdio. E a gravação dos vocais foi feita pelo um produtor chamado Lawrence. Ele é de uma banda chamada FKU, uma banda de thrash metal daqui, não sei se você conhece, que tem tema de terror, inclusive, e tal, que eles são bem conhecidos aqui. E ele trabalha fazendo masterização e tal, então ele meio que produziu esse álbum, e ele é vocalista, né? Então a Linnea gravou com ele no estúdio, essa parte do vocal. Então ele meio que pôde, vamos dizer assim, ser o coach dos vocais dela também. We can also say something about the cover, that the idea came from the bass player, Martin's friend, who had this idea that, so the cover is based on the song Reasons for the Slaughter. Que a capa é baseada na música, a música do álbum chamada Reasons for the Slaughter, e a ideia foi do nosso baixista, o Martin, tem um amigo que ele é ilustrador, e aí eles que começaram a trocar bola, assim, meio de como que seria essa capa. But we also had like a time limit because the cover was not complete, so we had to look at Fiverr actually to find someone who could finish it. E aí a gente tinha um limite de terminar essa capa, né? O álbum já estava gravado e tudo, só que aí esse ilustrador, esse amigo do baixista, teve algum problema que eu não me lembro e ele não pôde entregar. Então, mas ele tinha essa ideia original que tá aí, né? Então a gente repassou essa ideia original para um outro artista que a gente achou naquele site Fiverr. E do you remember the name? Eu vou ver o nome, eu não lembro o nome do artista. E ele que finalizou, entendeu? Então a ideia original veio desse artista amigo nosso, mas não foi ele que finalizou a capa. Ô Will, qual a temática desse álbum? Olhando pela capa aqui, dá para perceber aqui que tem um engravatado aqui no meio da mata, já tem uns índios aqui, né? Tem alguma temática aí por trás, né? Tem. Eu sei, por isso que eu já tô rindo. Talk about the theme on the song Reasons of the Slaughter, because it makes sense, the cover. So it's based on the true history where a guy named John, he went out to an island where there was some tribe. Yes, tribe. They didn't want intruders. It didn't go well for him. So é baseado numa história real de um cara chamado John, que ele foi, acho que was it an island? Yeah, it was numa ilha, numa ilha que tinha uma tribo, não sei exatamente aonde, e eles não queriam que o cara fora lá pelo. He was a pastor. He was a priest. No, it was just like going out to preach. Preaching, just like what is it called? You go out in the world and you force people to be Christians. Então, e ele foi para lá para evangelizar essa tribo.
para forçar o cristianismo neles, e aí, obviamente, eles não queriam nada disso e eles mataram o cara. É uma história real. Nossa, cara, me lembrou o filme, você deve conhecer já. É um filme cult aqui, chamado Holocausto Canibal, né, cara? Nossa, Canibal, sim, eu conheço. Eu assistia muitos anos atrás. Aproveitando que estamos falando desse tema aí, que eu citei aí, lembrei desse filme. Vocês curtem filme de terror? Do you like horror movies, by the way? Yeah, I love horror movies. Ela adora, tá falando. I love old horror movies and I love new good horror movies. Que ela gosta dos antigos, ela gosta dos novos que são bons. Ah, fala pra ela que aqui sempre eu trago, né? Pessoas que têm essa ligação com o mundo do terror. Pergunta pra ela uns 3 filmes clássicos aí de terror que ela curte. If you could name like 3 classics of horror movies that you like. Evil Dead, of course. I love Evil Dead. Yeah. Excelente. But I actually saw some new good horror movies. One is called Weapons. That was actually released in Sweden. Ela assistiu, ela falou, tá recomendando alguns novos que ela gostou. Um recente Boa. que se chama Weapons. Eu assisti, fala pra ela. Eu assisti, é excelente. Yeah, I like that one. Excelente. Yeah, I like that. I was actually quite scared. I'm not always scared watching horror movies, but Yeah. that one scared me. But, Ela ficou assustada com esse aí. Ela falou, normalmente ela não fica, mas esse ela ficou com medo. and another old horror movie that I really like is Poltergeist. Ah, e outra antiga é Poltergeist. Esse filme aí, Will. Você assistiu esse filme? Weapons. E no Brasil também, eu fiquei morrendo de medo. Eu era pequeno nessa época. A parte mais engraçada é daquele Noia, né? Usuário de droga lá. Mas é muito bom o filme. Agora eu queria perguntar para vocês que no YouTube tem muitos vídeos de vocês ao vivo. Queria saber como que é a cena, né, do metal sueco. Eu vou colocar aqui um vídeo baixinho aqui de uma apresentação de vocês que eu achei no próprio YouTube. Como que é a cena? E tem algum evento específico, igual na Alemanha que tem o Keep It True Festival, o Wacken, tem algum evento grande assim? E os eventos pequenos, né, que as bandas mais undergrounds participam? Sim. How would you describe the scene now here? And if there is like big point things, like his name, like for example, Germany with Wacken, Keep It True, Headbangers Open Air, and stuff like that. If you say there's things like that in Sweden too. We have some important festivals in Sweden, the big ones, of course, but also smaller ones, more niched into heavy metal, like Muskelrock is a really good festival. Ela tá falando que tem vários festivais importantes aqui na Suécia, né? Tanto os grandes como os menores, que são mais para nichos, assim, mais de extremo, sei lá, né? E ela deu o exemplo de um que se chama Muskelrock, que a gente já tocou 3 times, já played there. 3 or 4, I don't remember. Que a banda já tocou umas 3 vezes. Eu toquei 2 vezes com ele lá. Que é um festival pequeno, bem bacana, assim. But also, in general, in Sweden, I don't think the scene is good at all. There's few places to play at. It was 50 years ago. There were a lot of more places to play at. E ela acha que a cena, hoje em dia, aqui, já não tá tão boa como era 15 anos atrás. Sim. E aí eu posso também acrescentar, assim, muito por conta da pandemia também, né? Depois da pandemia, vários lugares aqui fecharam, festivais acabaram, inclusive aqui em Gotemburgo, na verdade o festival já tinha acabado antes, mas tinha um festival grande de metal aqui também que acabou uns anos antes, assim, então, pelo que eu escuto do pessoal, e até pelo que eu vi nesse pouco tempo que eu moro aqui, assim, não é que as bandas diminuíram, mas os locais de shows definitivamente diminuíram bastante. Aqui no Brasil também, Will, muitas casas não conseguiram suportar e não voltaram. Se não é um evento como esse, o Setembro Negro, para trazer essa galera de volta, o pessoal ia ficar sentindo falta, cara. Sim, imagino. Aqui também, acho que a realidade foi a mesma aqui, sabe? No fim, é tudo economia, né? Se o povo não consegue bancar de comprar o ingresso,
a pessoa ter a casa de show e tal, infelizmente acaba fechando, né? E as bandas daí que vocês poderiam citar? Bandas iniciantes, né? Que estão aí na mesma pegada. Tem alguma banda de irmãos aí do Tyrannex que está sempre aí na luta também para divulgar? Para a gente conhecer mais, né? New bands from here, young bands that you can recommend that are within our... Yeah, we have quite few, many, I would say. They are not many. Compared to Zero, it's many. Que tem muitas bandas, tá falando que tem várias bandas. So we have Atonement that we played with. Tem uma banda de Estocolmo, se eu não me engano, que se chama Atonement. Que a gente já tocou algumas vezes com eles. Eternal Evil, that I think is has more reached out. Tem uma banda que eles são novos, assim, mas eles têm tocado bastante, assim. Inclusive, eles abriram pro Cavaleira aqui. Sim. Se chama Eternal Evil. Eternal Evil. É uma banda boa, eles têm crescido bastante. And then we have Eradicated, also thrash metal. Eradicated. And what are they É uma banda de thrash metal. Essa eu conheço. And also the ones we played with, they're not thrash metal, more heavy metal. Zion. Tem uma banda de heavy metal que a gente já tocou algumas vezes, eles são muito amigos nossos, super gente boa, molecada, assim, se chama Zion, mas se escreve com X. Então, se for falar em português, se chama Xion. O-N. Muito bons, caras, muito bons. Molecada... If you like Iron Maiden. Mais Iron Maiden, assim, a pegada, mas... Pô, eles são bons pra caramba. And also these ones, Sarkator. Mas eu não sei se fala assim em inglês, Sarkator. Sarkator, yeah, probably. Não sei. So, some upcoming bands in Sweden. That's very good for the metal scene. Então, são várias bandas que estão vindo, assim, nessa nova onda, vamos dizer assim. Because we can say that we have been in this business for like 20 years. And in the beginning, there were old people and there were young people in my age back then. But since that time, all the fans, all the people in the audience have also aged. So we lack of young people. So having young bands upcoming will also bring young audience. So that's good. Porque ela tá falando isso porque ela tá dizendo que já tá nesse business há muitos anos, né? E quando elas começaram, tinha, tipo, a banda Tyrannex, por exemplo, era a banda mais nova, né? E sempre tinham as bandas mais velhas e tinha um público ali, tipo, mais novo e mais velho. E o que ela tá vendo, o que a gente vê hoje em dia é que esse público envelheceu. Sim. A maioria do nosso público aqui é mais velho, assim, não tem muita molecada. Então é bom que tenha uma geração nova vindo, assim, de bandas novas que vão trazer esse público também mais novo, né? Bacana. Aqui também, né, Will? A maioria das pessoas que estão na cena aqui já tem 20, 30 anos aqui na cena. Mas sempre tem, né, aquela molecada que tá levantando a bandeira do metal. Sim, sem dúvida. Agora eu vou mudar um pouquinho a pauta para falar dos projetos, né? Tanto da Leneia como seu também, que eu vi aqui que você participou de um dos projetos. Primeiro, é uma banda que, quando eu citei nas redes sociais o Tyrannex, o pessoal lembrou dessa banda, que é o Ice Age. Ice Age, Eu gostaria que ela falasse desse tempo, porque ela só foi guitarrista nessa banda, né? Isso. Talk a bit about Ice Age. Okay. Because people already, like, when they mentioned Tyrannex, they were like, oh, Ice Age. Okay, so they know that. Yeah. So I found out about this band when I was about 18, and the Ice Age was active in 84 to 87. Ela descobriu a banda quando ela tinha 18 anos, e o Ice Age era ativo, tipo, por volta de 1984 até 87. So I just find it on MySpace. MySpace. MySpace back then. Que ela achou a banda no antigo MySpace. And I was so surprised that there was a band all female playing this thrash metal back then, and I was actually sad that I wasn't
born earlier, that I could be a part of it. E que ela ficou muito surpresa de descobrir uma banda feminina na Suécia tocando thrash metal, e ela ficou triste de não ter nascido naquela época e vivido isso. And then they reunited, not with the original lineup, but two of them, the singer and the bass player. E aí, recentemente, eles resolveram se reunir, não todos os membros, a vocalista e a baixista. And I saw them at the festival Muscle Rock in Sweden. E aí ela viu eles tocando ao vivo nesse festival que a gente citou, Música Rock. And that's when I get in contact with them. So I was talking a lot with the singer Sabrina back then, and I said to her directly that if you ever want a good guitarist, I'm here. So. E ela começou a bater papo, assim, entrou em contato com a vocalista, né? E depois desse show, e aí ela falou diretamente, assim, já jogou na lata. Se algum dia você precisar de alguma boa guitarrista, eu tô aqui. So that happened eventually, and I was on their first record actually playing. So that was a big thing for me. E eventualmente aconteceu, né? Elas chamaram a Linnea para tocar, e aí ela participou da gravação do primeiro álbum deles, de verdade, que só foi agora lançado, né? Que é esse aqui ao lado, né? Breaking the Ice. Uhum. Aproveitando, Will, pergunta para a Linnea, o que veio primeiro? A paixão pelo heavy metal ou tocar música? Ela sempre tocou guitarra? Da onde surgiu isso? Foi algum membro da família que já tocava, que incentivou ela a tocar? What came first? The passion for heavy metal or to play music? Did you have any family member that played an instrument at home and you have contact with music before? Yeah, first of all, I played guitar before I discovered heavy metal. Ela já tocava guitarra antes de descobrir o heavy metal. But when I discovered heavy metal, it was way more fun to play guitar. Mas aí quando ela descobriu o heavy metal, ficou muito mais divertido de tocar guitarra. So that's when I wanted to start a band and write my own music. E foi aí que ela decidiu montar uma banda e escrever as músicas próprias. And I have a lot of family members that play guitar, play an instrument. My father and I have two brothers. Also, one is quite famous, plays in Necrophobic. E aí ela tem vários membros da família que também tocam instrumento. O pai dela também toca guitarra. Ela tem 2 irmãos, e um dos irmãos é meio que famoso, porque ele toca numa banda chamada Necrophobic. Já tocou aqui no Setembro Negro, Necrophobic. Aham. He already played at this festival that we are going to play. Okay, yeah. Sim. É irmão Nossa, dela. eu adoro essa banda, cara, adoro essa banda. Bom, e ela é vocalista de uma banda de heavy metal que eu fiquei impressionado, viu, Will? Com a qualidade sonora e também pela performance dela, né? De conseguir cantar os 2 gêneros, cara. Eu não sei se a pronúncia é certa, né? O Trottoir. Isso, Trottoir. É isso mesmo. O que ela pode falar dessa empreitada dela que me lembrou a Doro Pesch, cara, ela cantando. What can you say about Trottoir? It started already in 2013. It was me and a friend of mine that were talking about a heavy metal band, but just recording stuff. Começou em 2013. A ideia de ela e um amigo para fazer uma banda de heavy metal, mas a ideia era só gravar mesmo. And we did record a demo, only 3 songs. The demo doesn't sound good at all, but I really like the songs. E aí eles chegaram a gravar uma demo com 3 músicas. Ela acha que a demo não soa bem, que tá bem ruim, mas as músicas são boas. Foi a gravação que talvez não foi tão boa. But we never released anything. We didn't release the demo. It was only for ourselves. And we decided to not do anything more with the songs back then. E eles nunca lançaram nada com dessa demo, né? Eles decidiram não fazer nada com isso daí por enquanto.
And when we had recorded the Death Roll album, the third album with Tyrannex, we had a lot of we didn't really know what to. I can say it like this: we were at the rehearsal room, me and Pontus, who is in this picture. Mm-hmm. We were a lot in the rehearsal room and was a bit bored. So I told him I have some few heavy metal songs that I really like that maybe we can just play that. Uhum. E aí na época que eles estavam gravando e trabalhando no terceiro álbum Death Roll, sim, ela e o Pontus passaram bastante tempo na sala de ensaio, né? E eles estavam meio que entediados por lá e ela decidiu falar para ele: eu tenho essas músicas aqui de heavy metal, quer testar? Vamos só tocar para testar. So we started playing it, learning songs, and I was more excited because I thought the songs were really good, and we wrote a few more songs and decided to just record demos of it. Uhum. E eles começaram a tocar e ela começou a se empolgar porque ela estava vendo que as músicas estavam ficando boas, e aí começaram a criar mais músicas, então eles decidiram gravar tipo uma demo. And eventually it became a real studio album, and it was supposed to only be a studio album because we had no future plans for it. We only liked the songs, wanted to do a proper album of it. Uhum. E eventualmente virou um álbum de verdade, né? Eles foram e gravaram, mas o plano sempre foi assim, que era ser um projeto de estúdio, que era para ficar simplesmente gravado, não era para tocar ao vivo. But when we released it, we got a lot of questions for playing it live. Uhum. E aí quando eles lançaram, teve muita gente pedindo para tocar ao vivo. And we could only say no because we were just one guitarist and one drummer, and I also sang. And on the recording, there are sometimes 3 guitars at the same time. So how can you do that with only 2 people? E aí eles tiveram que dizer não várias vezes porque são só 2 membros, né? Teoricamente é só a Linnea e o Pontus, e aí na gravação tem partes que ela gravou 3, 4 guitarras, então ela não conseguiria reproduzir isso ao vivo. But we did one gig, and you can talk about that. E ela tá falando, mas a gente fez uma vez ao vivo, e aí eu posso falar isso. Ela falou que foi... Was it last year? No, 2 years. Yeah. Foi há 2 anos atrás, nesse festival Música Rock. Eles convidaram a gente para tocar tanto como Trottoir como Tyrannex. E a gente meio que debateu, we talked should we do this or not? A gente ficou meio, será que dá certo ou não? Mas aí eu e o baixista, a gente topou, assim, o desafio, sabe? Falou, não, vamos aí. A gente nem tinha tanto tempo, assim, alguns meses para aprender todas as músicas, tocar o álbum da primeira à última faixa, assim. E rolou, e deu super certo. Foi um show... Tá aí, Foi muito legal, assim, a gente tocou a Trottoir primeiro, depois tocou umas 2 bandas depois da gente, depois a gente voltou pro palco. Aí como Tyrannex. Teve gente que não sabia que era a mesma banda, assim, então as pessoas depois chegaram pra gente e falaram, people were saying you were the same band twice. As pessoas estavam surpresas, chegou assim, mas vocês tocaram? E a gente até fez de proposta, a gente tocou de branco primeiro, depois a gente tocou de preto. Sim, sim. Eu já ia até aproveitar e perguntar sobre isso, né? Aqui a estética é totalmente diferente, mas eu quero saber de vocês, né? O Tyrannex no palco, usa couro, spikes. Qual que é a importância ainda para vocês da estética no metal? What is the importance for you, about the aesthetics of metal? Because when it's Tyrannex, we are, spikes and leather and stuff. And how do you feel that? Is that important for you, or? I mean, yeah, you have to have some image, I think. And I mean, we copied a lot of bands. A lot of bands look like this. So we're not exceptional, unique here. Ela tá falando que talvez não seja tão importante assim, mas assim, que alguma imagem tem que ser criada, né? Algum padrão ali tem que ser criado. E a gente não tá fazendo nada excepcional. Na real, a gente tá copiando o que um monte de banda já fez antes da gente, né?
Mas chama atenção, né, cara? Você identifica, né? Quando a banda sobe com o visual, você se identifica pra caramba. Aqui no Brasil, o pessoal ainda anda, né? Com o visual. Eu acho que na Suécia também, né? Você identifica rapidinho um fã de heavy metal, né, cara? Por conta do visual. Com certeza. Eu vou colocar aqui o banner do Setembro Negro Festival e perguntar pra vocês, não das expectativas que vocês já falaram, mas se tem alguma banda aí que vocês gostariam de dividir o palco e vai ser a oportunidade, né? Deixa eu ver aqui onde tá esse banner. Mas, Will, antes de eu colocar o banner, eu esqueci de perguntar como foi sua entrada, né, cara, no Tyrannex? Logo de cara bateu ali, né, os primeiros ensaios. Como que foi a sua entrada? Então, foi justamente essa época da pandemia, né? Quando eu mudei pra cá, eu comecei numa outra banda que tocava tipo, sei lá, um metal eletrônico, vamos dizer assim. Nem era tanto minha praia, assim, mas era tipo uma banda que precisava de um guitarrista, eu comecei e tal. E aí, durante a pandemia, obviamente, a gente tinha até uns shows e cancelou tudo, e todo mundo em casa, aquela coisa. Então eu fiquei naquela vontade, assim, de tipo, pô, quero estar numa banda ativa, assim, né? Porque essa banda que eu tava, na verdade, até que meio que morreu depois disso. E aí, aqui, como no Brasil, tem os grupos de Facebook e tal, né? Músicos procurando outros e tal. E aí a Linnea anunciou lá que o Tyrannex, eu não conhecia a banda, e anunciou que a banda estava procurando guitarrista e baixista. Porque, na real, a Linnea e o Pontus, eles não são daqui de Gotemburgo. A Linnea é de Estocolmo. Sim. E o Pontus é de uma cidade aqui próxima chamada Borås. Eles são um casal, eles moravam numa cidade chamada Västerås, que fica perto de Estocolmo, e eles mudaram para cá. Então, como mudaram só eles dois, não tinha nenhum outro guitarrista e baixista, e eles estavam procurando, e eu ouvi o som, assim, me impressionou, curti na hora, assim, eu falei, pô, isso aqui é o que eu gosto de tocar. Mas, assim, eu já logo vi que ia ser um desafio, assim, justamente esse negócio que você falou da velocidade, assim, porque as músicas são rápidas, Linnea toca muito bem, toca muito rápido, é difícil, eu penei para aprender as músicas. Mas ela falou, a gente se comunicou pela internet, né? E ela falou, ela pegou umas músicas do álbum Death Row, a própria música Death Row, e Buried, maybe was it? I don't know. Uma outra música se chama Berget, do mesmo álbum. Ela falou, aprende aí e me manda um vídeo, né? E aí eu tirei de ouvido, assim, mandei para ela mandei rápido, assim, depois de uns 3, 4 dias. E ela ficou impressionada, depois ela me falou, né, que tipo, eu aprendi rápido, assim, logo mandei. E aí ela falou, vem aqui um dia no estúdio pra gente se conhecer, né, e tocar essas mesmas músicas. E aí eu fui lá, a gente, você deu bem, assim, de cara, nós três, assim, né, eu, ela e o Pontus. E aí foi isso, assim, tinha umas coisas que eu tava tocando errado ainda e tal, e ela foi me mostrando, mas foi um começo, assim, tranquilo também, porque eu mesmo, tanto eles como a gente falou, vamos testando, não vamos anunciar que eu tô na banda, nada disso. Vamos ver se as personalidades batem, se as vontades, né, objetivos também, né? Porque isso tudo que pesa na formação de banda, assim, sabe? Verdade, cara. Você quer, tem gente que só quer tocar no estúdio, só quer brincar, enfim. E tem gente que quer levar super a sério ou algo no meio. A gente tá ali meio que no meio, assim. Enfim, então acho que as nossas personalidades e musicalidades, sei lá, bateram. E aí eu fiquei na banda. Então depois de uns 2 meses, talvez, nesse processo de teste, assim, né, só ensaiando, a gente decidiu continuar. E nesse mesmo tempo, assim, acho que depois de uns 2 meses, entrou o baixista. E aí ele também começou, assim, então a gente meio que entrou ao mesmo tempo, dá pra dizer isso. Achei aqui o banner. Eu gostaria de perguntar para vocês como que surgiu, né, a oportunidade de estar no Setembro Negro Fest. Vocês já conheciam o trabalho da Tumba, já conheciam o evento, que já vai para a 16ª edição, né? Quem é brasileiro conhece esse evento. Mas fala pra gente aí como que surgiu.
He's asking how did you get the opportunity to play at this festival? So, eu vou explicar. Bom, como eu falei, eu sou de São Paulo, eu conheço o Setembro Negro, claro, né? Já sabia do festival, sei que é o Edu Lani do Nervo Chaos que produz, conheço a Tumba, mas assim, eu não conhecia a banda, conhecia o festival, e aí, ano passado, se eu não me engano, o Nervo Chaos veio tocar aqui em Gotemburgo. Sim. E aí, pô, eu curto a banda, assim, aí eu escrevi assim, vou arriscar, manja, tipo, mandei um e-mail para ele, eu vi que eram era Nervo Chaos e At War, aquela banda americana, né? Sim, sim. E não tinha nenhuma banda local anunciada no banner. Aí eu falei, pô, vou tentar, né? Mandei um e-mail para eles, pro Edu, falei, pô, a gente é essa banda aqui, trash e tal, eu sou brasileiro, eu sou sueco, a gente já tocou no lugar que vocês vão tocar e tal. Pô, rola da gente abrir para vocês, né? E ele, pô, foi super gente boa, falou, claro, demorou. E aí a gente, pô, se conheceu, fizemos esse show juntos, né? Foi muito legal. E aí eu bati papo com o Edu e falei assim, na minha cabeça, eu pensei assim, pô, eu sei que o Nervo Chaos faz muita turnê na Europa, né? E aí eu falei para ele, pô, numa próxima oportunidade que vocês vierem para a Europa, assim, avisa a gente, né? De repente a gente consegue fechar umas datas juntos, né? Porque pra gente também, assim, cara, a gente batalha aqui para conseguir data na Europa, não é tão simples quanto parece, entendeu? E então qualquer contato ajuda, assim, sabe? E aí eu falei para ele, pô, a gente tá afim de... rolou super legal, né? Vamos tentar fazer alguma coisa no futuro. E ele até falou, 2026, de repente a gente vai fazer uma turnê. E ficou nisso, assim, sabe? E ele até comentou alguma coisa do Setembro Negro, assim, sabe que eu tenho esse festival? Eu falei, sei, claro. E ficou nisso, né, cara? Porque eu falei para ele, acho que até nesse papo eu falei para ele, pô, a gente tem muito desejo de tocar no Brasil. A banda tem muita curiosidade, né? Mas, assim, é caro, a gente não tem grana para pagar tudo para ir para fazer essa turnê e tal. E morreu nisso, cara. Tchau, é isso aí, a gente se vê um dia, vamos manter contato. E aí, uns meses depois, eu acho que foi em dezembro do ano passado, ele mandou um e-mail pra gente, falando, pô, eu quero que vocês venham tocar no Setembro Negro. Eu, na hora que eu recebi o e-mail, eu fiquei chocado, eu falei assim, não, acho que ele escreveu pra banda errada. E ele falou, não, eu quero que vocês venham e tal. Eu falei, pô, perguntei pra banda, cara, eles nem... acho que eu nem preciso perguntar, mas assim, falei, gente, vocês querem tocar no Brasil em setembro nesse festival? Pô, eles aceitaram na hora, assim. E é isso, a gente tá feliz demais de poder tocar aí. Pessoal, o Tyrannex vai se apresentar no último dia, né, e derradeiro do evento, domingo 7 de setembro, a partir das 17h40. Então, ó, coloca na sua agenda, porque o Setembro Negro, ele é muito organizado, Will. Então, assim, uma banda desce, a outra já está se arrumando para subir. E dessa vez vai ter uma curiosidade, serão 2 palcos. Então vai ser muito mais organizado, a logística vai ser muito mais dinâmica. Então tá aí, ó, coloque na agenda aí para vocês não perder. E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para os fãs, né? O que o Tyrannex está preparando aí para os fãs brasileiros? So we can leave a message to the Brazilian fans. What are we preparing for Brazil? I mean, we will play the best songs we have, the fastest ones, I think. Nós vamos tocar os nossas melhores músicas e provavelmente as mais rápidas também. Have to force as many songs as possible in that. A gente não tem muito tempo, então a gente vai colocar o máximo de música ali nesse meio tempo. Talvez a gente não vai falar muito no meio para poder tocar mais. Yeah. Isso aí que ela falou, e como eu falei, a gente está preparando uns merch especiais também, né? E pra gente, assim, se apresentar mesmo pro público brasileiro, falando, aqui estamos nós, né? Não é muita gente que conhece a gente no Brasil, então, assim, a gente quer tá preparando um set que vai ser, assim, o cartão de visita, vamos dizer assim. E como eu havia perguntado, tem alguma banda aí que está no line-up que vocês gostariam de ver? Is there any bands in the lineup that you want to see? Yeah, like all of them. Of course. Todos. We'll see. We'll just like the audience as well and see as many bands as we can. Eu
posso... ela quer assistir, a gente vai estar no festival um pouco antes. Sim. Aliás, eu até falo pra galera, a gente vai estar como público lá também, a gente vai estar no sábado já assistindo. Então, quem quiser vir falar um oi pra gente, a gente vai estar lá. E, pô, sei lá, cara, tem tanta banda boa que eu quero ver aí, mas vou destacar, assim, Power Trip. Sim. Ver. Coven, que eu acho que não vai ter outra oportunidade de ver. Candlemaster, eu quero muito ver, eu já vi eles tocarem aqui em Gotemburgo, foi bom pra caramba também. Overkill eu vi no Brasil uma vez, ali no Carioca Club, então vai ser legal ver de novo também. Meu, tá aí ao lado aí, ó, mais de 30 atrações aí, de diversos gêneros e subgêneros. Na descrição tem aí os links para vocês adquirirem o ingresso, porque vai rapidão. Will, Linnea, muito obrigado pela participação aqui no canal. E as considerações finais são de vocês. Our final words. Yeah. Yeah. What can we say? We look forward to come to Brazil, of course. It will be very special for us and also for you, Will, to come back to play Brazil. We are very excited and we hope to meet all of the people who like thrash metal there and to talk to you and see the Brazil metal scene. That will be so exciting for me. Que ela tá muito empolgada, né, de poder tocar no Brasil, que ela sabe que é especial pra banda, especial pra mim também. E que ela tá empolgada de conhecer os fãs de thrash metal no Brasil, conhecer a cena, saber como é que são as coisas aí, né? E... sei lá, pra mim, como eu falei, vai ser especial pra caramba. Então, quem quiser vir bater papo com a gente vai estar lá, porque a gente vai querer falar com todo mundo por lá. Pra você, Will, vai ser igual disputar a Copa do Mundo no teu país, né, cara? É o mesmo sentimento, né? E, pô, quero agradecer a oportunidade de você também ter colocado a gente aqui nessa live. Eu que agradeço, pô. Aliás, eu já vou até estender aqui, se você me permitir. Sim. A gente vai ficar em São Paulo alguns dias depois do festival. Eles querem turistar lá, então eu vou mostrar a cidade. Quem quiser bater papo com a gente, marcar entrevista, enfim, a gente vai estar por lá e disponível. Então é só falar. Vocês precisam levar a banda, você, né, no caso eu, na Galeria do Rock, cara. É o cartão postal da gente aqui. Já tá na agenda, vou levar, com certeza. Então pode falar para a Linnea aí, que a gente vai se ver lá, que eu estarei fazendo a cobertura do evento. Agradecer a Tumba aí. E pode esperar, cara. Roda de mosh, stage dive. Fala para ela aqui que os fãs são agressivos. So he's saying that he's gonna be there, covering the whole festival, so we are probably gonna meet. And you can expect there's gonna be a lot of mosh and aggressiveness in the audience. Love that. Friendly aggressiveness. That's what we love. Bom, Steel vai ficando por aqui, o Papo Banger também. Não se esqueça aí, ó, de curtir o conteúdo, divulgar nas redes sociais e sempre aí se inscrever no canal. Bem, até semana que vem, Headbangers. Um grande abraço a todos. Valeu. Fiquem aí com 2 sons ao vivo do Tyrannex para vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu, Will. Valeu, Linnea. Valeu. Stop trying to think
Yeah.